É isso aí, estamos ao vivo pelo Instagram. Hoje teremos a nossa super live neste feriadão. O feriado será do caceta. O nosso grande amigo vai estar conosco. Ele está chegando já já. É o grande Cláudio Manuel. E vamos aí, ó, interagindo para ver se o som tá perfeito, se está saindo tudo da boa qualidade. Vamos lá? Cláudio Manuel chegou. Mulher, som, cadê o som? Atenção, banda. Meu retorno. Não Oi, Thiago, tudo bem? Opa, fala aí. Tá saindo o som perfeito aqui para você? Tá, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Então tá beleza então, né? Vamos dar o começo da nossa live. Vamos. Ó, a galera chegando aí já, ó. Muita Tá gente bom. boa. Um abraço aí para quem tá chegando. Pois Aí é. vamos aí fazendo um feedback com a galera, perguntando se o som tá bom, se a imagem tá legal. Se vocês acham que o som tá bom e a imagem tá legal, interaja com a gente aí, tá bom? Falou, valeu. Vou lá, galera, vamos lá. Obrigado por aparecerem aí. Ok. Tudo bem? Diga. Ó, o som tá perfeito. Tá ouvindo esse clássico aqui, ó? melhorou. Não é mais, Eu vou pedir licença a não é mais de vocês. Bussum de Buchebado. Vou fazer a barra. Então vamos aí fazer uma viagem no tempo aí, através pelas histórias do Caceta. Como é que surgiu a ideia do Caceta e Planeta? Não, Caceta e Planeta foram coisas diferentes, né? Surgindo em Sim, momentos diferentes. Eram duas publicações, um jornal, o Planeta Diário, e uma revista chamada Almanac Caceta Popular, que sim. vinha de uma publicação de faculdade, da Escola de Engenharia da FRJ, onde o Madureira, Marcelo, Hélio de la Penha e Beto Silva estudavam. Isso em 78, mais ou menos. Em 80, eles chamaram eu e o Sunda para integrarmos a redação desse jornalzinho, na intenção de parar de ser um jornal só da Escola de Engenharia da FRJ para ser um jornal de humor em geral. Só que até 1984 surgiu o Planeta Diário nas bancas e a gente acabou, resumindo a história, procurando a editora deles para poder a gente também ser editado por eles, porque o esquema era muito underground, a gente vendia de mão em mão, em bares, faculdades, na praia, e aí eles já tinham uma distribuição nacional, em banca, e a gente foi para a mesma editora, aí acabamos convivendo mais a miúde, embora já conhecíamos eles, já colaborávamos, tanto no Planeta Diário, como eles também escreviam na nossa revista. E aí, no final dos anos 80, um fã dos dois grupos, das duas publicações, na verdade, que era programador de uma casa noturna chamada Jazz Mania, propôs para a gente fazer um show. Isso era em 1988. E aí a gente tinha acabado de ser contratado para a Globo para escrever o TV Pirata, que tinha surgido como um projeto de humor novo, porque o Jô Soares tinha ido para o SBT, tinha dado uma vaga na programação, então eles estavam querendo fazer um humorístico novo e precisavam de redatores novos. A gente entrou para o TV Pirata para ser redator, resolvemos fazer um show para gente musical. Em vez de sketches, porque a gente já estava escrevendo sketches para televisão. Aí desse show fez um certo rebu, um certo sucesso, fomos gravar um disco, desse show começamos a tocar em rádio, e aí fomos para frente das câmeras num projeto quando acabou o TV Pirata, que o TV Pirata saiu do ar. Aí a gente ainda teve um ano em 91 no programa chamado Dores para Maiores, que a gente fazia a parte de humor, de um programa que tinha uma mistura com jornalismo mais light. E a partir de 92 até 2012, quer dizer, portanto 20 anos, a gente fez às terças-feiras o Caceta Planeta Urgente durante 6 anos. Foi mensal, de 92 a 98, e de 98 a 2012 foi semanal, com exceção de 2011, que a gente fez uma parada, não teve em Sim, 2011, recordo. parou em 2010 com o Urgente e voltamos com o Caceta Planeta Vai Fundo em 2012, e foi o nosso último ano. Em resumo, é isso. Aí como é que foi a experiência de produzir o TV Pirata? Que era visto como um programa inovador na época, né? A Um ideia, jeito de se fazer humor. a ideia, tanto que quando a gente foi contratado como redator, a gente chamava pretensiosamente Projeto Humor Novo, não tinha nem nome ainda, e era exatamente para tentar botar no mesmo barco várias expressões que já estavam vendo, desde ali da redemocratização,
digamos assim, desde o Asdrubal, o pessoal do grupo do Asdrubal trouxe para o trombone, passando para o pessoal do besterol no teatro, que também era um novo tipo de dramaturgia lidando mais com o cotidiano, não só aquela coisa, ou os clássicos, ou de você sendo uma coisa de resistência ao regime militar, falando uma coisa mais do dia a dia, da juventude da época. Então tinha várias expressões. Você tinha o besterol no Teatro do Rio de Janeiro, o Asdrubal, como já falei, vinha antes, a galera dos quadrinhos em São Paulo, que tinha Angeli, Laerte, Glauco. Aí você tinha Era uma também... fusão, né? Na verdade era uma geração, eram as pessoas que estavam ali naquela época fazendo seus trabalhos. O projeto caiu na mão do Guel Arraes com o Cláudio Paiva, que conheciam bem essa cena, e chamaram tantas pessoas que escreviam como as pessoas que atuavam para a ideia de fazer um projeto de humor daquela época. E a gente, obviamente, tinha as nossas próprias referências, diferentes da geração anterior, que a gente assistia, que a gente era fã de Chico Anísio, de Jô e tudo, mas as referências deles vinham do rádio, do teatro, do circo. A gente já era uma geração que foi criada pela televisão, talvez a primeira geração criada pela Era outro televisão. já time, outro time. Não, outras referências mesmo. A gente começou a fazer paródias de publicidade, de novela, de jornalismo, que eram as coisas. A TV Pirata era uma TV fictícia que teria uma Sim. programação fictícia referenciada a isso. Quando a TV Pirata acabou, que a gente começou o Caceta Planeta Urgente, a nossa referência inicial, que era o jornalismo, o Caceta foi o primeiro programa de televisão a viajar, por exemplo, em eventos e no local que seria uma coisa exclusiva do jornalismo. Então, essa proximidade com a televisão, com a linguagem da televisão, ficou maior. A gente era um programa muito mais de rua, muito mais de viagens do que de estúdio, que era Era onde o mais programa externa. porque o programa de humor, até hoje, tirando os seriados, mas o programa de humor, ele é embalado geralmente dentro de estúdios, os programas semanais que existiam, porque até por praticidades de produção. Então, o TV Pirata era um programa de estúdio. O TV Pirata tinha outros tipos de novidades e até revoluções, como, por exemplo, foi o primeiro programa da televisão que eu conheço, por exemplo, não só no Brasil, sem ter claque. Então, TV Pirata teve, hoje em dia é meio normal. O nosso programa passou 20 anos sem ter claque, alguns programas ainda não têm claque, mas a maioria ainda tem. E o TV Pirata tinha digamos, essa pretensão, essa ideia de Um você não ter bônus a aquela. mais ali, né? Era uma ideia de linguagem de você não ter que induzir ou, digamos assim, rir no lugar do espectador. O espectador que risse por conta própria. Isso foi um conceito do TV Pirata que a gente levou a todos os nossos produtos. Todos os produtos que a gente fez, Cacete Planeta, até a última de dramaturgia, que foi uma série para o Multishow, o Procurando Cacete Planeta, não tem claque. A gente, como outros produtos de qualidade, Seinfeld, por exemplo, que é um grande sitcom, um clássico, tem. Friends tem, Big Bang Theory tem. Então, vários desses principalmente de TV aberta americana, continua tendo claque. Então, foi um diferencial. Diga, continue. Olha aqui, tem uma galera aqui escrevendo aqui, ó. Na minha cidade tinha uma rádio que comprava programas do Caceta. Isso em Era, 96. durante um tempo, a gente fazia programetes, né? Não chegava a ser um programa de rádio, mas várias pílulas para rádio, que a gente também, do mesmo jeito que a gente também, assim que começou a internet, a gente foi dos primeiros a ter site e começou, a gente sempre quis brincar com diversas plataformas, né? Então a gente teve esse momento aí de fazer muita coisa para rádio, não sei qual é a cidade dele, mas rádio também é isso, você grava e alguns distribuidores espalham, né? Então a gente passava pelo Brasil todo sem nem saber direito qual eram as rádios. Sim, mas é E isso. nos bastidores do Caceta, como é que funcionava naquela época a dinâmica entre vocês? Cara, é muito complicado, porque são 20 anos, né? Então, são 20 anos de bastidores. Então, tinha diversos tipos de. A nossa rotina de trabalho era uma rotina, depois que passou para ser semanal, que foi durante 12 anos, de gravar as segundas e terças e escrever quarta, quinta e sexta. Segunda-feira a gente gravava, digamos assim, a parte mais quente do programa, que é o Ar na Terça. E na terça-feira a gente gravava o que seria uma coisa que a gente chamava umas matérias mais de estoque, os seriados para semanas que você não tivesse tanta quentura, você jogava as coisas já que você estava de garantia de estoque,
eram basicamente os seriados que tinham lá o Focre-san, que é Massaranduba, o Cafofo do Osama, vários. A gente fez milhares de seriados, Tabajara Futebol Clube. Então a gente gravava assim, em geral, na terça e na segunda. Isso numa rotina, digamos assim, a mecânica da rotina. Os bastidores variavam do dia, dependendo de quem estava lá. Às vezes você tinha algum convidado, isso obviamente interferia na rotina, então você tinha que fazer mais sala para o convidado, mudava. Assim. A gente não é diferente também de outros programas da televisão, que a gente não foi um casting, a gente não era um elenco, a gente não foi escolhido por uma emissora, um produtor, o que seja. A gente já se conhecia antes. Então, os nossos bastidores, vamos dizer assim, era igual, digamos, essa nossa vida. A gente também escrevia junto, a gente já fazia, a gente tinha uma sede junto, escritório junto. Então, Já era uma veio vida uma bem normal, formação anterior e só foi se adaptando, né? é uma vida de trabalho. Então, assim, obviamente, você tem bons dias, maus dias. A vantagem de você ser um coletivo é que num dia que você está no mau dia, você conta com o bom dia dos outros, e vice-versa. Quando alguém não. Você sempre pode, digamos assim, é difícil ter um dia que ninguém tem ideia, outra, como também é difícil ter um dia que todos têm ideias geniais. Então, uma coisa Concordo. compensa pela outra. O fato de você estar num coletivo, principalmente um coletivo não hierárquico, criativo, onde a criação pode fluir sem temer, sem achar que vai desagradar o chefe, qualquer coisa do gênero, você acaba usando isso a seu favor, que é você usando aquele coletivo para você, tanto como primeira plateia, você dá uma ideia, se ninguém ali riu, já é um sinal. Óbvio que você pode desenvolver mais, mas já é um sinal. Se alguém já riu, ou alguém, né, já riram, você consegue ali, de uma certa forma, também já ter esse primeiro feedback e confiar mais naquela ideia para desenvolvê-la mais. Então, as rotinas são, digamos, tem outra componente também, que eram 7 homens, depois passamos a ser 6 com o falecimento do Bussunda. O que também tem uma dinâmica própria, né, até de, digamos, uma certa maior agressividade, no bom sentido, até pela ideia. A gente nunca brigou por qualquer coisa que não fosse a ideia, a proposta. Então, você tinha muito vigor, muita energia na disputa das ideias, mas quem se beneficiava disso era o próprio programa, né? Que tudo era muito discutido, tudo era muito mastigado, e a gente Havia uma forte dinâmica entre vocês também. da vida, e você também tinha uma questão, e como todos são até hoje autores, você sempre pode estar reescrevendo e aprimorando em qualquer momento. Você está da hora da gravação, se você não bateu bem alguma piada, alguma parte, alguma frase, alguma fala, você tem lá a capacidade de inventar outra, entendeu? Então se conformar com Entendi. aquela porque você não teve uma ideia melhor. Mas é diferente de quando as redações são muito separadas do elenco. Às vezes a redação escreve num lugar completamente diferente, num bairro completamente diferente. O texto chega lá pronto, como se fosse, né, escrito em pedra. Hoje em dia é mais fácil de mudar as coisas, por causa da coisa online, por causa você pode ter até uma Tudo participação. no modo instantâneo, E até mais rápido. a distância também, né? Estamos aqui, entendeu? A distância e conversando. Então você pode conversar com uma coisa, que hoje em dia tem essa possibilidade. Mas naquela época a gente tinha essa vantagem de a gente ser redação e elenco. Então essa dinâmica que você falou era contínua. Então, os bastidores em 20 anos de um programa semanal é interminável, entendeu? Tem 200 milhões de coisas que aconteceram, a maioria, obviamente, a gente nem lembra, mas é isso. Diga. Você falou da questão do feedback que era importante, né? Ver se alguém no estúdio estava sorrindo na hora. Teve alguns momentos assim, em cena, que vocês tentavam manter a gravação, mas continuava rindo, do nada começava a rir? Não, isso acontece em qualquer programa de humor, né? Eu acho que, na verdade, como você está ali lidando com isso, né? O objetivo do humor é a risada, o sorriso, né? Coisa que seja. Então, vários momentos, né? Você tem isso ali, acerta ali no momento. Tem vários momentos que não, porque também depende de uma edição, depende, às vezes, você grava a piada e você vai gravar o final da piada em outro dia.
ou às vezes você grava primeiro o final da piada e depois que vai gravar o resto. Então, às vezes, e às vezes também o que você imaginou não acontece tão bem assim quanto, né, quando está pronto. Mas, números, a gente tinha uma resposta, não só da equipe, a gente tinha muita assim, como se diz assim, sinergia e empatia da equipe como do público. Até hoje é muito comum encontrar gente que falava que na quarta-feira todo mundo se reunia no colégio para discutir o Mas era isso programa, no para colégio. conversar sobre o programa. Nunca mais vi disso naquela época. Muita gente já me falou isso. E a gente também tinha um feedback, vamos dizer, da própria equipe, porque a equipe que trabalhava com a gente, a equipe técnica, a equipe de produção, a equipe de pesquisa, de várias coisas, tinha uma certa ansiedade em receber o texto, não só para saber qual seria o trabalho, como para rir primeiro, para rir antes. Então, a gente tinha essa coisa que, primeiro, também, que a gente teve, como sempre, a gente foi muito de texto. Então, já tinha uma graça. Você é o Gigante Léo aí, fala Gigante Léo, não estou lendo aí, Opa, abraço. não dê beijo para um monte de gente que apareceu aí, Nego A gente Embaçado. vai dando os abraços aí de acordo com a De vez em conversa. quando. Então é porque a gente vai falando, se É ficar lendo verdade. embaixo, você acaba perdendo a linha do raciocínio. Mas, como por exemplo agora, eu perdi a linha do raciocínio. Então, valeu. Estávamos Mas eu falando lembro. do feedback, da espontaneidade Você em tem assim, cena. então você tinha essa coisa, né? Hoje em dia, olá, nego, olá, beleza. Hoje em dia mudou, né, geral, porque o público também te dá um feedback muito mais rápido, muito mais instantâneo. Quando a gente começou nisso, o feedback era via carta, via correios, o que já inibia, porque dava um trabalho, então muita gente que só pensava uma coisa na hora, não se dava o trabalho no dia seguinte, postar uma carta, não sei o quê. E hoje ele é muito imediato, né? A pessoa pode de cara, como estamos vendo agora, que o feedback agora rolando Inúmeros imediatamente, feedbacks aqui. como se você estivesse com a plateia ali, entendeu? As pessoas podem, gostando ou não, e hoje em dia até com ferramentas de multiplicação do feedback que eram impensáveis. Você pode, num robô, hoje, mandar 10 milhões de likes ou dislikes com a mesma facilidade. Você pode criar uma onda tanto favorável como desfavorável através de um clique. Entendeu? Então, a questão do feedback também mudou para uma coisa. Hoje em dia, não existe praticamente nada que não possa ter plateia. Mesmo que eu poste um negócio hoje que tenha, sei lá, 2 viewers, daqui a um ano alguém pode descobrir e dar 1 milhão de views, porque eu falei um Virar o negócio. grande achado. Ou o grande achado é um grande achado para o bem e para o mal. Tanto para te promover como para te cancelar. Né? Então, você tem aí a questão das famas céleres e das destruições sumárias, porque você tem hoje os mecanismos são totalmente instantâneos e de massa. Então, isso mudou bastante do nosso início. Não mudou bastante, assim, a gente pegou isso, né? Porque também a gente acabou há 8 anos atrás na TV Globo, mas já existia isso. E as ferramentas de rede social já existia Twitter, já existia Facebook, já existia o WhatsApp. Estava ali no processo engateando. Você não tinha digamos assim, o histórico que se tem hoje, que se sabe tanto do que era isso, estava tudo meio incipiente, mas você já sofria esses efeitos digamos assim, principalmente do desagrado. O desagrado antes era muito mudo, né? Ou muito trabalhoso. O desagrado hoje ele é imediato e às vezes a pessoa nem pensa, nem está tão desagradada assim, talvez 20 minutos depois, mas já foi. Então você tem digamos assim, essas ferramentas, né, que são relativamente novas e que mudam tudo. Né? Aqui, a Fátima está falando sobre as paródias das novelas. Como é que funcionava o processo de Mas construção, as ideias? variava de autor para autor. Né? Se a gente tinha um relacionamento melhor com os autores, a gente, às vezes, conseguia uma proximidade maior. Por exemplo, tinha muitas novelas que a gente sabia mais ou menos qual era a fila que ia acabar o capítulo de terça-feira e a gente começava meio na cena ali. Muito por causa das sinopses das novelas
E também depende também aí o quão, digamos assim, organizado era o autor da novela, porque muitos não conseguiam acompanhar, digamos assim, com antecedência. Os textos eram entregues muito em cima, a gente tinha que meio que adivinhar a novela, porque nem o autor estava escrevendo. Às vezes o cara escrevia o capítulo no mesmo dia que gravava, então não tinha como fazer a paródia, a gente tinha que meio que adivinhar. Mas alguns que eram, digamos assim, mais, né, assim, Caxias, estavam disponibilizadas essas sinopses com antecedência. Então a gente já sabia o que aconteceria no programa da terça, a gente lia os programas anteriores para ir pegando. Havia aquela parceria, né? Não, tem até hoje nos sites, você tem os capítulos, o resumo da semana que virá. Tinha até a discussão se isso era spoiler, na época não se falava spoiler, mas se isso estragaria ou não a surpresa. Mas, na verdade, chegaram à conclusão que isso também ajudava a promover o capítulo, então você tinha o que era mais difícil, era com autores que não conseguiam cumprir os prazos, então a gente tinha uma dificuldade maior de saber com antecedência, e ter um autor só, que foi o Benedito Rui Barbosa, que não gostou de uma paródia, e a partir daí meio resolveu que não queria ser parodiado, usou seu prestígio, cargo, antiguidade, junto à direção da Globo para que isso fosse posto em prática, não, porque basicamente por causa de uma piada que ele ficou chateado, porque tinha uma novela chamada Terra Nostra que fez muito Lembro. sucesso, fez tanto sucesso que a Globo meio encomendou, e ele disse que não queria muito, que fizesse uma continuidade. Chamava Esperança, que a Terra Nostra foi um grande sucesso e a Esperança não. E aí a gente sacou que a novela era bem parecida com Terra Nostra. Na chamada, já tinha chamada dessa novela Esperança, e a gente fez uma chamada que ia entrar depois do Clone, né, com a novela famosa da Glória Pérez, que é a seguinte. A gente botou, vem aí, Semelhança, é uma novela que não é o clone, mas parece o clone da outra novela. É o Aí, genérico. aí ele ficou meio chateado e pediu para nunca mais brincar com a novela dele. O resto não, por exemplo, Silvio de Abreu, Glória Pérez, Agnaldo Silva, a gente tinha relações muito boas, entendeu? Que na época também Gilberto Braga, na época eram muito poucos novelistas, né? Eram 4, hoje tem um monte. Então não sei como é que seria. Mas Eram os naquela época principais da casa, né? era Manuel Carlos, a gente, por exemplo, o Manuel Carlos adorava. O Silvio de Abreu participou de paródia nossa. A gente chamou numa novela do Silvio de Abreu, o próprio Silvio de Abreu, era um negócio quem matou, não sei o quem. A gente botava que o assassino era ele, que era o autor da novela, e a gente fez uma participação dele de assassino do personagem da novela dele, que eu nem me lembro Muito qual era. bacana essa parceria. Muito Então tinha, a bacana. gente batia essa bola. Então era isso, mas em geral também, em geral não, a gente só pegava a novela das 9, porque era quem emendava com o nosso programa. As outras novelas, até tem uma que está reprisando agora e fez muito sucesso a piada, que é o Chocolate com Pimenta, que a gente fez na época da Genial, genial. Chocolate com Pimenta, que a gente fez só a chamada da novela. A gente pegava quando a novela Colocou até o chamava. Disseu Rabelo fazendo a narração. Cara, Exatamente. genial a sacada. O Disseu foi dos nossos locutores, né? O Milani foi também, teve alguns, mas ele foi dos mais marcantes. E aí teve. Então a gente fazia a novela das 9, na verdade, a gente fazia basicamente a novela de terça-feira, a não ser que fosse uma novela muito desorganizada, que às vezes a gente nem sabia o que é o ar na terça-feira. Então, mas era isso, entendeu? Aqui tem perguntas aqui da galera. A Ah. Mônica está dizendo: você percebeu alguma mudança no público do Caceta e Planeta, do público de hoje? O que mudou na forma de ver o humor? Para o público de hoje é difícil, porque eu não estou mais na TV aberta, então não sei direito qual é o público de hoje que está assistindo TV aberta. Óbvio que durante a nossa experiência, a gente foi um programa muito longevo, né? É muito difícil. Hoje, então, que é muito mais fragmentado, hoje é praticamente impossível um programa durar 20 anos, entendeu? Durante 20 anos, a gente pegou tudo, entendeu? Todas as mudanças, todos os fatos, isso que é a própria mudança do próprio público. A gente, por exemplo, durante muito tempo a gente correu praticamente sozinho, e como não só o programa de humor de maior audiência, mas como o programa da Globo de maior audiência, independente de qualquer programa. A gente batia em audiência com a novela das 9, ganhava o Jornal Nacional, ganhava o Fantástico, tudo. Então, durante, Fenômeno. durante esse tempo aí,
a gente tinha um público e o nosso feedback era muito, digamos assim, favorável, muito unânime, muito sucesso. Depois, com o tempo, obviamente tem alguns desgastes do tempo, também surgem outros tipos de concorrência. O primeiro foi a galera do Pânico, que era muito brother, muito próximo, muito fã, né? Depois que a gente acabou, até vários deles assumiram que eles roubaram muitas piadas nossas, porque como eles começaram depois, a gente tinha muita coisa antiga que eles conheciam e a gente não fazia de novo. Porque a gente tinha uma onda de nunca repetir as matérias. E aí eles pegavam muita piada, não sei o quê, mas a gente tinha um relacionamento, até porque eles também faziam muito evento, e a gente se encontrou muito. A gente e era uma galera mais nova e fã, a gente se dava muito bem. Até tive um entreveiro com o Vesgo no 7-1, que eu mandei ele tomar no rabo, mas tirando esse que foi um negócio, porque estava de cabeça quente com a de 7-1, né? E ele também estava muito irritante nesse dia, mas depois a gente se deu bem, não sei o que, não tem problema. E o CQC Coisa era do um pouco. momento, coisa do momento. E o CQC também, que surgiu, era um pouco mais distante, a gente não conhecia tanto o pessoal, até porque o pessoal era de São Paulo. O Pânico também era, mas a gente encontrava mais, tinha uma galera também do Rio. E o CQC também era mais assim, metido sofisticado, então eu já achava a gente assim meio Terninho, gravatinha. palhaço de novo, que a gente Produto, começou. produto argentino, no caso. A gente começou com terno, né? Só que os nossos ternos eram espalhafatosos depois que a gente foi fazer personagem. E a gente chegou a conhecer os dois, os caras que do Quatro Cabeças, a gente conheceu dois, que era a produtora, que os caras que criaram o CQC argentino, e um deles era fã nosso, porque ele morou em Florianópolis, conheceu a gente, conhecia a gente bastante, até ele falou que era meio, se inspirou nisso, só que eles foram espertos, inteligentes, que eles fizeram um negócio que fosse permitível ser franqueado. O CQC era uma franquia, era um franchise. Tinha CQC, como você falou, da Argentina, tinha CQC em Portugal, CQC na Itália, CQC em Israel, CQC no Brasil. Então era um negócio, digamos assim, não necessariamente customizado para o Brasil, embora o daqui tivesse suas características próprias. E tinha um cash muito bom, tanto que está quase todo mundo aí, né, até hoje aí. Então, quando surgiu essa concorrência, digamos assim, na TV aberta, o público mais jovem, mais moleque, mais assim, na faixa que era dos 14 anos, a gente já estava mais velho, mudou. A gente também sentiu uma mudança quando as restrições da própria emissora aumentaram, então a gente tinha mais pegada, mais liberdade, e a gente pôde Houve uma menos. certa limitação também. Bastante ao longo dos anos, também, que também foram 2 décadas, né? E limitações de vários tipos, desde não poder mexer com marca, nome de. Porque a gente fazia muita propaganda, paródia de propaganda, Me desde o TV recordo. Pirata, e no Caceta também. Aí proibiram, a gente criou a Organização Tabajara como forma de escape, e aí voltou publicidade no humor na Globo só quando está no ar. Quer dizer, bem depois de que proibiram a gente. E outras coisas também, não mexer com programação de outra emissora, que a gente mexia, e depois com coisas de restrições na política, principalmente depois do governo Lula, que era um governo que tinha, digamos assim, uma militância muito devota. Então, ela também começou a usar essas ferramentas de feedback, que eu falei, inclusive, de robôs, não começou isso agora, para, digamos assim, expressar uma opinião contrária com força, e começou também a dar umas dor de cabeça para a gente. Então, a gente começou a sentir também que a gente tinha menos campo de atuação, no sentido comparado com a gente tinha antes. A gente podia mais. A gente podia ser mais punk, ter mais pegada, ter mais Foi punk. perdendo a mobilidade do Não, negócio, né? até por questão da época mesmo, porque a questão o feedback é fundamental. Porque quando você tem assim, uma insatisfação de você pode passar adiante mesmo que tenham 2 que gostem, ou os 10 que gostam. Quando você tem assim, 10 milhões que gostam e 1% não gosta, pô, 1% são 100 mil pessoas. É gente pra cacete. Entendeu? Então começa a ter uma coisa ali, e se for 2%, mais ainda, 3%, mais ainda. Então você vai tendo esse tipo, o feedback vai, de uma certa forma, também incomodando quem ele quer incomodar, nem que seja a empresa, o anunciante, ou o serviço de atendimento ao cliente, o que for. A gente, então, também sentiu essas mudanças do tempo. No nosso tempo, o hater, que hoje é um cara comum, um personagem comum que surgiu no Twitter,
era uma tremenda de uma novidade, entendeu? E não tinha a expressão que tem hoje, né? Então, você tem as mudanças básicas são essas. Eu acho que você tem também hoje, aí, com a questão das ferramentas, para o bem, a possibilidade do que estamos fazendo aqui, que só poderia ser Uhum. possível há 20 anos atrás, se você tivesse um satélite, fosse contratado de alguma emissora, o diabo, que você fazer essa transmissão à distância, ao vivo, para um público que queira assistir. Isso era prerrogativa de emissora de televisão. Hoje qualquer um pode fazer. Entendeu? Então todo mundo é mídia. Todo mundo É um hoje pode ser. meio democrático de dizer. Sim, todo mundo pode ser hoje criador, produtor, difusor, o que for. Antigamente isso era muito. Você precisava de vários contratantes nessas etapas para você chegar até o consumidor. Agora, como é que se diz? Em termos, digamos assim, da coisa que não seria tão positiva, assim, embora continue sendo muito democrática, a coisa do algoritmo, por exemplo, que não é uma entidade, são as pessoas, isso é o somatórios ou a conta que se faz do agrado e do desagrado das pessoas, eles também podem fazer linchamentos sumários, Hum. podem acabar com uma carreira, uma pessoa por causa de um deslize. E no humor, por exemplo, deslizar é fundamental. Se você não tem espaço para o erro, você não tem espaço para a ousadia. Você vai ficar Verdade. sempre tendo que ficar repetindo no campo seguro, não arriscando, além É do o que tirar sarro de si mesmo. você começa a ficar complicado, né, quando você tem que toda hora voltar atrás, pedir desculpa, não sei o quê, não porque você tem que ter uma imunidade para o erro, né, porque você precisa ter uma licença para. Aos pouquinhos perde a espontaneidade, né? Você perde a experimentação, você não arrisca. Então, não é nem a questão de você ter uma ideia proibida, você se proíbe de ter a ideia. Hum. Você nem pensa porque não vai lá, então não vai lá. Então, assim, é complicado, porque, de novo, tem muito de democrático. Tem muito, não, é totalmente democrático as pessoas terem as possibilidades de expressar as suas inquietudes, as suas satisfações e seus desagrados, mas também tem muito como é que se diz, deu-se muito poder a isso. Então, por exemplo, não é que a piada ela seja indolor, mas ela não dói necessariamente. E hoje parece que ela dói. Como ela dói sempre em alguém, então alguém tem essa levanta. Uhum. Então parece que tem uma desproporção entre. Parece que antigamente ou as pessoas tinham uma casca mais grossa, ou as pessoas também, digamos assim, se incomodavam menos com o riso. Você hoje posta uma coisa assim, que é notoriamente engraçada, entendeu? Mas que você, digamos, eu vi outro dia um clipe um vídeo, um sketch do pessoal do Embrulho e Manda, sobre um camarada fazendo o papel do coronavírus. Engraçado pra caramba, como se o corona fosse um astro em turnê, e ele falando a Uhum. piada que no Brasil ele teve muito apoio, porque foi o único país que teve apoio do governo federal, não sei o que. Era muito engraçado o texto, muito bem feito, não sei o quê, mas você pega os comentários, depois das pessoas que riram, vem as pessoas que ficam ou ofendidas ou querem contrapor porque o cara fez uma crítica política. Ah, mas não é isso, porque veja bem, não é veja bem, é uma piada, meu querido. Entendeu? Se você ficar, Verdade. mas está falando, mas não falou dos governadores, então faça a sua e que fale de governadores e que nem que ria. Você querer que a piada dos outros seja completa, 3D, mostre todos os lados, todos os ângulos, além de você estar estragando a piada dos outros, né? Uhum. Você é muito cômodo, você vira crítico de piada, entendeu? E piada, bicho, óbvio que você pode criticá-las, mas a função delas, primeiro, é você vai rir ou não rir. A maior crítica que você pode fazer uma piada é não rir, entendeu? Você não gostou, está no seu razão. Agora, você riu, não é engraçado mais, você tem mais, não, é engraçado, acabou, entendeu? Então, Verdade. no humor é isso, entendeu? Então, eu acho que também tem um pouco disso também, que as pessoas, como opinião virou um negócio muito fácil de ser dado, né, e muito barato, Todo mundo virou uma espécie de técnico de futebol, né? de Cada tudo, um quer dar um de pitaco, tudo. E qualquer coisa também agora. tem um efeito colateral que tudo que é em excesso e de graça fica um pouco vagabundizado, fica um pouco Verdade. corriqueiro demais. Então as opiniões viraram meio assim,
muito a dane-se também, entendeu? Todo mundo, na opinião, virou que nem bunda, né? Todo mundo que dê, que cuide da sua, que dê Cada a um com a sua. sua. Com a sua, e o que você quiser dar para todo mundo, dá também, vai ter nada a ver com isso. Entendeu? Mas fala. Uhum. Olha aqui, ó, a galera aqui fazendo perguntas é o Milton. Hum. Que programa de humor atualmente mais te agrada? Tem algum especial? Cara, Seja na vamos lá, TV a cabo, TV vamos lá, né? aberta. De novo as pessoas falam, porque o programa de humor, não sei o quê, de que plataforma você está falando, entendeu? Assim, porque você esperar que o humor continue vindo das mesmas fontes que vinham há 30 anos, ou seja, da TV, a própria TV, entendeu? O conceito que era antigamente nossa grade, que todo mundo, pô, você tem saudade, que a gente sentava todo mundo junto, eu, meu pai, não sei o que, outra coisa. É uma saudade complicada de você matar hoje, porque a própria grade parece um negócio de 200 anos atrás. Você tem uma grade, que você tem que assistir a ver o Jornal Nacional, para ver a novela, para onde você vê as coisas na hora que você quiser. Então, a própria TV aberta mudou isso. As ferramentas que a gente está falando mudaram também. No nosso tempo, a gente tinha um grande orgulho de fazer o programa na véspera. E muita gente pergunta, pô, como é que vocês conseguem? Pô, o negócio aconteceu ontem, já está no ar hoje. Hoje é véspera, parece um século antes. As coisas acontecem no minuto, entendeu? Então, você tem, assim, o humor, da onde ele vinha, né, ou seja, da TV Globo, da TV Bandeirante, da TV que fosse, mas principalmente da Globo, ele não vai vir na mesma quantidade, ou mais ainda, na mesma importância, porque ele compete com muita coisa, ele compete com o seu celular, numa barbaridade. Você chega assim, enquanto a gente está conversando aqui, provavelmente já tem 150 mil memes de não sei o quê, alguns deles muitíssimo engraçados, entendeu? Que surgem de graça, Verdade. anonimamente. Então, quando você falava, tá passando na telinha o meu, a telinha do meu tempo, hoje é o celular. A televisão virou a telona. Então, você vai à telona meio assim, antes da pandemia, óbvio, para ver um jogo de futebol, para ver um filme, ou quase um evento. No dia a dia, no minuto, a babá eletrônica, que era aquilo que tomava conta de criancinhas, enquanto a mãe ia fazendo não sei o quê. Hoje está todo mundo no celular, não só vendo coisas, como sendo coisas. O cara está transmitindo ele, postando fotos dele, o que ele comeu, o que ele pensou, o que ele assistiu, o que ele acabou de criar. Você tem pessoas que não são mais só pessoas, são mídias poderosíssimas. Você tem youtubers aí que tem muito mais audiência que 2 ou 3 redes de televisão somadas. Entendeu? Quando Verdade. chegar aí Felipe Neto, Whindersson Nunes, os camaradas, o que eles têm de audiência, a Rede TV, a Bandeira, nem sonham em ter. Entendeu? Nem seria até uma loucura se imaginar isso, um número desse. E hoje, assim, quantas pessoas, canais não têm 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 10.000 seguidores? Pô, 10.000 seguidores já é uma plateia que a maioria dos teatros não cabe, né? A maioria das cidades não tem um espaço físico para botar isso, entendeu? E hoje, quanta gente do interior não tem isso você pega todos os campos, né? De gastronomia, bricolagem, então, quantos milhões de canais não existem, né? Então, você tem aí tudo isso mudou demais. Então, assim, eu vejo humor hoje, mas, de novo, em várias coisas. Por exemplo, o Porta dos Fundos, que já tem aí 10 anos, entendeu? Uma coisa tão nova assim. É óbvio que é uma grande referência no humor nacional, numa plataforma que também não existia há pouco tempo atrás. Ele não é só uma grande, ele é um case de sucesso, pô, fodástico, entendeu? Palma para os caras. Verdade. E você tem aí outros tipos de presença em vários tipos de plataforma, aí, Netflix, streams, né? Em geral. Estou falando só do Tudo humor bem mais nacional. seletivo. Se dividiu, como fosse tribo, Não, né? Eu fragmentou, gosto né? disso aqui. Vai lá ver a Porta dos Fundos. Fragmentou. Se você fala assim, eu, por exemplo, eu vejo muito conteúdo estrangeiro. Aí é uma infinidade, uma infinidade. Você tem de séries muito boas, né? Nos streams em geral, entendeu? Você tem ainda no cabo, né? Assim, os seriados, digamos assim, mais no formato mais antigo, tipo Seinfeld,
o The Big Bang Theory, Two and a Half Men, Friends, esses aí que, né, que são mundiais, né, no mundo todo, né, eu vejo isso. Assim, no Netflix eu digo muito, eu acho muito engraçado o American Vandal, teve 2 temporadas sobre uma série documental, paródia das séries documentais de crime, procurar se existe uma injustiça judiciária ou não, só que de humor, meio babaca, mas muito bem feito, que são crimes que acontecem numa escola, um é que picham os carros dos professores com símbolos fálicos, não sei o que, eles acusam um camarada, mas não vou ficar falando muito que é spoiler. Tem uma do Rick Gervais também, que eu acho muito boa, chama Momento recomendações, hein? Vai anotando aí, pessoal. Life is Too Short, que é sobre um anãozinho que trabalhou no filme do Jorge Lucas como um ser, que ele era totalmente caracterizado, então ele trabalhou no filme do Jorge Lucas, ganhou grana, se acha um superstar, mas ninguém sabe quem ele é, porque ele trabalhou totalmente caracterizado. Então é um cara assim, meio querendo voltar a fazer sucesso, um pouco arrogante, mas um anãozinho assim, humor completamente incorreto e com uma pegada muito boa, e tem 200 outras coisas, tem muita coisa de humor para se No ver, tempo não de falta. pandemia que Ah. está vivendo aí, o que a organizações Tabajara pode oferecer para a gente na quarentena, hein? Cara, teve várias coisas desse tipo aí, até brincaram com isso, de Organizações Tabajara. Um troço para andar na rua, que é como se fosse um bambolê de 2 metros, de mais ou menos 1 metro e pouco de diâmetro, para você manter as pessoas afastadas. Aí eu vi depois uma coisa que era até usando o nome Tabajara, que é uma coisa para lavar as compras quando chega em casa, e depois eu vi que isso já passou a existir de verdade, então foi inventado. Então, várias coisas desse tipo, assim, de você, desde a coisa da esterilização, até do afastamento, até de coisas que eu acho que tem acidentes, né? De qualquer coisa que prevenisse acidentes em live, né? Tem várias coisas aí que o camarada, porra, desliga o vídeo e não desliga, e começa. Tem um que viralizou aí, que é um camarada que começa de uma reunião de trabalho, desliga o vídeo, sai e volta, depois o cara começa a, digamos assim, fazer sexo consigo mesmo, e todo mundo vendo, até o camarada que peida, não sei o quê. Então, tem vários acidentes de live que as organizações trabalhadoras certamente poderiam trabalhar com alguns, né, paliativos para esse novo normal. Mas tem vários. Diga. Ok, deixa eu botar aqui uma trilhazinha, que essa trilha é marcante, olha só. Cadê? Organizações Tabajara. E é engraçado porque esse é um negócio que ficou meio presente, né? Então já teve assim, na época do impeachment, e o cara falou, impeachment Tabajara, outro dia Gilmar Mendes falou que não sei o que Tabajara, o Gabeira escreveu um artigo semana passada que era fascismo Tabajara, aí também toda hora também eu já recebi um monte de vídeo desse Weintraub aí dublado por mim, pelo seu Creyson. Então tem uma coisa que permaneceu no imaginário das pessoas, a vinheta da Organização da Tabajara. Todo dia mesmo teve um vídeo do Frota, do Alexandre Frota, sacaneando o Bolsonaro com alguma coisa assim, Ah, eu vi isso aí. que é um negócio de cloroquina que acabava. Não, que ele falou quem é de direita toma cloroquina, quem de esquerda toma tubaína. Aí ele fez um negócio chamado Tubaína Tabajara O meme do mês. com logotipo e tudo. E até depois, pô, mas vocês ganharam alguma coisa com isso? Eu falei, pô, tá bom, tá, ganhamos sim, fomos consultados. Então, mas é um negócio que está no imaginário das pessoas, pelo menos de umas pessoas, é óbvio, de uma geração que viu isso, né? Que tem isso no imaginário, né? Não é assim qualquer um. Mas é legal, bacana que isso tenha ficado aí. Você tocou a musiquinha. Tem até outro dia o Mushe Babi, que foi produtor musical da gente há muitos anos, contou a história dessa vinheta, porque as vozes são de 2 ex que são queridas amigas e funcionárias nossas, foram gerente empresária nossa, que botaram o coro na hora, nunca foram cantoras nem nada, e fizeram essa vinheta que ficou famosérrima do Organizações Tabajara. E E que como é que surgiu o personagem Seu Creyson? Que é um sucesso que está na nossa memória até hoje. Seu Crespo tem uma história um pouco comprida, porque ele surgiu meio por acaso. Que a gente tinha a época da Organizações Tabajara, a gente já estava fazendo Organizações Tabajara há algum tempo,
E aí decidiu, no início do ano, quando a gente queria criar novidades para a temporada, criar um rival da Organização Tabajara, que era o Grupo Capivara. E depois de um tempo, a gente ficava fazendo ali, uma vez indo para a gravação junto com o Reinaldo, que a gente ia de van, junto com a externa. Ele perguntou, e aí, o que a gente vai fazer com o negócio do Grupo Capivara? Esquece, continua, porque a gente já estava meio a gente estava com dificuldade de entender qual era a diferença de um para o outro, que a gente ia fazer um produto Tabajara, um produto Capivara. Aí a gente tinha deixado de lado o meu Grupo Capivara, tinha tido uma notícia que uma aérea, a Transbrasil, tinha da falência e comprada por um empresário meio suspeito por R$ 1, porque R$ 1 era a empresa tinha um passivo tão grande. Eu estava lendo isso no jornal à toa, o Reinaldo perguntou o que quer fazer com o Grupo Capivara. Eu falei, a gente vende para um empresário aí, de brincadeira. Assim. Aí ele falou, que empresário? Eu dei o nome. Falei assim, um camarada maluco, é seu Creisso. Um seu Creisso. Sei lá por quê. E isso caiu, acabou, morreu o assunto. Aí, na reunião de pauta nossa da quarta-feira, o Bussunda trouxe essa ideia, porque tinha conversado com o Reinaldo tinha falado que ele achou engraçado, inclusive com o nome. Eu falei, então escreve aí. Aí Bussunda, Hélio e Beto escreveram os dois primeiros do seu Creisso, já me falando errado, mas não daquele jeito, que é um jeito que eu peguei depois, que era um jeito mais normal de falar errado, tipo problema, menas, né, tal. Foi adaptando, fazendo uns ajustes no personagem. Na época, aí que eu fui escalado para fazer, porque quando a gente escrevia, ninguém sabia quem ia fazer, que era a direção que escalava por uma combinação nossa. Aí quando veio a escalação, eu ia fazer, aí eu indo gravar, eu vi uma coisa vi uma música do Mamonas, do Dinho, que ele falou assim, que bonito, não sei o quê, coisa linda. Aí eu achei mais engraçado. Mas que viu a sacada. Engraçada, mais a onda de falar um idioma estranho do que falar só errado, ficar falando só a gente vamos, nós vai. Era uma coisa meio maluca. Aí eu vi que era fácil também você ficar alterando as palavras assim, meio não sei o quê. E também era uma forma também meio de homenagear, porque os caras eram bacanas, eram legais, e falei isso para algumas pessoas, a maioria esqueceu na época, mas veio disso como de uma forma também como um outro personagem que eu fiz, o Kekeilson, que era um ex-jogador em atividade, um jogador que, isso já nos últimos anos, que eu também não sabia o que eu ia fazer no caminho. Eu vi o Jorge Ben cantando, que era aquela coisa do início de carreira dele, que ele tinha um sotaque bem carioca, bem chiado, que era por causa de você, bati no peito, que você sabe, que não sei o quê. Aí eu estava ouvindo, achei aquilo legal, botei o cara meio assim, carioca malandro, que era um negócio também que facilita pra caramba, eu aprendi com o tempo, que uma das primeiras coisas que você compõe um personagem para ser diferente de você tem que tentar achar uma voz ou um jeito de falar que já fica diferente de você. Tem uma Saranduba, o Seu Crespo foram meio por aí. Então, o Seu Crespo foi uma criação coletiva. E o grande pulo dele foi por causa da legislação eleitoral que obrigava a gente, na época, no primeiro turno, a você fazer piada com todos os candidatos, o que era impossível, porque no primeiro turno tem 20 candidatos. Então, sempre faltava piada para algum. Então, a gente resolveu fazer, no primeiro turno, lançar um candidato próprio, e a gente fez isso vários anos, e no segundo turno a gente fazia piada com quem sobrou. Só que nesse ano a gente resolveu fazer um candidato próprio meio de verdade, que a gente, além de fazer o TRE do programa, as cenas, a gente convocou um comício, que é isso que foi impressionante, que a gente não tinha dimensão, que a gente foi falar, vamos fazer um comício na rua, fizemos uma chamada no final do programa, Maria Paula anunciando. Quando a gente foi gravar no dia lá, tinha 15 mil pessoas. Então foi um negócio assim, as imagens, tem imagens na internet, são impressionantes até hoje, principalmente com um programa de humor. Entendeu? Que não era. Todo mundo foi ali por causa de uma piada. Não foi ali entendeu? Para ver uma gravação de novela, ver artista, entendeu? Então, e mesmo gravação de novela não junta 15 mil pessoas. Então foi bem bacana, entendeu? O Seu Crespo teve uma história bacana para mim. Olha, é tanta coisas que vocês criaram nesse período. O meu grupo de pagode preferido era o Sambabacas. Sambabaca. Tem um pouquinho aqui, ó. Esse Liga Pra Mim é o clássico. É a única música dele. Várias versões. O que é isso? 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 O que é isso
Essa da novela. É. De novela. Que a gente fazia várias e sempre acabava no Liga Pra Mim. Sempre. Como é que surgiu assim Isso é uma coisa. o gancho Liga Pra Mim, com várias Não, versões isso é ali uma e época você situações? estava meio na moda, né, do grupo de pagode, os caras meio assim também vestidos, de um jeito meio fashion, de aquelas coisas barbinha fashion, não sei o que. Uma coisa como se fosse assim, quase um grupo de musical meio americano. Foi muito moda nisso, né? Aqueles caras assim. E a gente resolveu. Coreografia, dancinha. É, e aí foi ideia do Hubert, a música dele, e que o Hubert tinha essa onda, a gente tinha uma coisa de fazer o grupo de pagode de maior sucesso de todos os tempos, que eles vendiam 1 bilhão de discos, não sei o quê. E aí, sempre tinha uma onda de lançar um novo sucesso, e o novo sucesso sempre acabava, começava assim com alguma coisa qualquer, e vai ligar para mim, e sempre caía na mesma coisa, e virou também um dos grandes hits nossos, né? Até hoje. Tem gente que lembra, tem gente que brinca também com essa coisa do liga pra mim, que tinha um coração, meu coração, vai assim, bota, chorar, essas coisas. Mas quem sabe mais esses detalhes mesmo é o Hubert, porque é a criação dele. Você já fez inúmeras peças também de humor, né? Quais foram as peças que marcou você? Não, peça não, eu fiz não, a gente fez muito show, grupo, né? Na verdade, shows, no caso. Mas na verdade a gente fazia mais show antes do programa virar semanal, né? Quando o programa virou semanal em 98, a gente parou com o show, porque não tinha como, e a gente, até, porque também tem uma outra característica nossa, só nós fomos um programa que era redação e elenco ao mesmo tempo. Então a gente tinha que escrever e atuar. Então já era uma sobrecarga aí de fazer. Então a gente parou com o show na verdade, em 99, e voltamos ano passado com um show comemorando 30 anos de carreira, que chama Cacete Planeta 30 anos, e fizemos alguns, mas a gente acabou fazendo de criar o show em outubro do ano passado, que a gente estreou, fizemos algumas cidades até o final do ano, íamos continuar esse ano pós o Carnaval, mas aí o Corona não deixou e a gente interrompeu. O que eu fiz além dos shows que a gente fez, aí eu já fiz mais individualmente, foram documentários, que tanto eu fiz um documentário sobre o Simonal, o que lancei em 2008, Wilson Simonal, como fiz 2 de humor. Um chamado Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura, sobre a cena de humor na época do regime militar, e outro sobre a época imediatamente seguinte, que é a redemocratização, que chama Rindo à Toa, Humor Sem Limites, e que foi parceria com a Globo Filmes e Globo News, que foi lançado em 2018, está na nuvem aí no Now, essas coisas aí, Vivo Play, sei lá o que é. E tem um do Chacrinha, que está pronto também, mas não foi lançado ainda por questões da produtora, que eu fui só diretor, não produzi, fiz também. Então, minhas incursões assim, fora do grupo foram mais no ramo do documentário e até meio fora do humor também, algum deles. Embora Chacrinha é um personagem, né, também que tem as suas ligações do humor, mas não é um documentário humorístico e esse é inédito ainda. E estou com uma produtora minha de audiovisual também, estou uma negociação para fazer algumas séries aí que estão bem encaminhadas, uma sobre humor também, mas outras não. Mas é bem por aí. Agora, peça mesmo, quem teve mais experiência foi o Marcelo Madureira, que escreveu uma, que eu nem me lembro o nome, para falar a verdade. E aí você, quando você entrevistá-lo, você pergunta. É que a gente nunca teve muita ligação assim, a não ser como espectador, né, como plateia, com o teatro, que a gente também nunca teve a pretensão de ser ator. A gente foi virando, a gente foi para frente das câmeras por uma casualidade, quase, o fim do TV Pirata. A gente propôs um negócio que a gente não se sentia meio ator, era meio híbrido, que a gente fazia meio, durante 5, 6 anos, nossos únicos personagens eram Repórter 1 e Repórter 2. A gente ia para a rua entrevistar, fazer coisas, então a gente não fazia tipos. Eu não botava tipo, era mais figurante. Você fazia assim, aqui temos aqui um popular, um pescador, fazia uma coisa rapidinho, uma fala. A gente só começou a desenvolver personagens quando o programa virou semanal, com a necessidade de ter formatos fixos, e por questões até de logística, de estoque,
E também, aí, digamos, também a gente teve digamos assim, um turn point, uma ponto de virada, quando os personagens também ajudaram a gente a ficar muito mais populares, porque os personagens têm bordão, os personagens repetem, as pessoas podem gostar mais deles com o tempo. Você citou vários aí, e não só os meus. Você tem todo mundo do grupo, tem o Beto tem a Carajete Love, Della Penha tem uma porrada, Chicória Maria, Mr. PM, Hubert tem, só de presidente tem 2. A mesma coisa vale para o Reinaldo, que foi, né, tanto o Osama como o Itamar. Então tem vários, todo mundo tem seus personagens que as pessoas param na rua e pedem para conversar sobre, e lembram, as pessoas lembram. Por aí. Aqui, o Ozzy está dizendo, Ozzy JR, está dizendo, Cláudio, tu és o cara. Muito bom documentário sobre humor e ditadura. Muito obrigado, Ozzy. Que bom que você viu. E o documentário no Brasil, como é que você vê? É valorizado o documentário? Cara, tudo no Brasil é muito complicado, porque a gente não tem nem formação de público, porque formação de público para cultura só tem um jeito, chama boas escolas, que é um negócio que a gente tem cada vez menos. E não à toa que a gente tem vergonhosas participações nos rankings de educação em qualquer nível, de aluno, professor, de nota por matéria. A gente tem péssimos alunos de ciência, péssimos alunos de matemática. Então você não tem o hábito de consumo de cultura, então você tem que começar por aí. Você não tem a formação de público. E você tem canais de distribuição muito complicados, muito elitistas. Você, por exemplo, cinema no Brasil é uma atividade de shopping center, entendeu? Então, shopping center custa estacionamento, custa pipoca, não sei o que, mas é uma atividade cara e pouco capilarizada. 90% ou mais dos municípios brasileiros não tem, né, cinema. Isso estou falando para o cinema, né, blockbuster. Documentário, então, que é uma coisa, digamos assim, mais restrita ainda, ele acontece mais em festivais, que também é um público elitizado, quem é que participa, quem é que assiste festivais, entendeu? Não sei o quê, porque é muito restrito. Tanto que eu lancei o Simonal em 2008. Né? Em 2008, eu consegui, a duras penas, algumas salas, e o documentário foi muito bem. Ele está entre os mais vistos da história dos documentários. Muito bom. Deu mais ou menos uns 80 mil, 90 mil pagantes, que para um documentário é muita coisa. Os outros que eu lancei 10 anos depois, eu não consegui nem sala, eu consegui horário. Eu conseguia uma sessão 1h da tarde, outra sessão 3 horas da tarde. Então você não consegue formar público assim. O que você tem em contrapartida, que para atingir um público, são as outras plataformas, que é o stream, e principalmente que aí você está lá, vai passando, a cauda longa, e o cabo também. Então você tem aí uma forma de distribuição que alcança mais pessoas através dessas novas plataformas. Então, está dando daria um certo alento. Você teve hoje a quantidade de oferta de documentários que você tem é praticamente infinita, mas no Brasil, como tudo, também tem uns problemas nossos de atravancamento dos processos, porque tudo depende muito de algumas formas de dinheiro público, ou por fundo setorial, ou por isenção fiscal, e está tudo muito engarrafado, não só por causa das burocracias da relação, né, com o Estado, como das próprias crises. Né? Agora tinha uma crise do setor, agora com a pandemia, por exemplo, tudo embolou. Então, para você estar no público do audiovisual hoje, está tudo muito cheio de incógnita, ninguém sabe os prazos. Então, Cláudio, tá aqui o Instagram sinalizando que já está nos momentos finais. Vai parar. Uhum. Você quer vamos dar uma mini pausa e ficar mais 10 minutinhos? Pode ou não? Pode ser, mas para que não possa sair, sabe? Tá bom, bom. Modo... Tá bom. Vamos dar uma pausa aí, falar mais um pouquinho sobre os seus trabalhos. Debaixo, eu tenho outra daqui a pouco. Sim, eu conheço. A gente vai sair do modo tranquilo, né? Porque geralmente vem o relógio aqui, opa, vai embora. Ó a censura aí, ó. Tá bom. Falou. Ô, meu Deus. Vamos cair e volta já, pessoal. Vamos ficar mais 10 minutinhos. Tá, o reloginho, quem tá vendo aí, continue com a gente. Vai ter mais 10 minutos, aí vamos encerrar no modo tranquilo. Tá bom. Tá bom? Valeu, querido.